Nesses primeiros vídeos, nós estamos falando sobre renda fixa. Nós já falamos que renda fixa é emprestar dinheiro para alguém e ganhar juros por isso. E você pode emprestar o dinheiro para o governo, para o banco ou para uma empresa. Quando você empresta dinheiro para o governo, nós estamos falando de tesouro direto. E quando nós emprestamos dinheiro para o banco, existem várias opções de produtos, várias formas de emprestar dinheiro ao banco. Pode parecer estranho a ideia de emprestar dinheiro ao banco, mas é isso mesmo. A lógica do funcionamento de um banco é aquelas pessoas que têm dinheiro sobrando podem aplicar no banco, ou seja, emprestar para o banco. E o banco vai pegar este dinheiro e vai fazer empréstimo para aquelas pessoas que estão precisando de dinheiro e cobrar um juros mais alto. Por exemplo, eu tenho dinheiro que eu não vou precisar agora para o meu gasto, então eu aplico no banco, empresto dinheiro para o banco. O banco vai me pagar por isso? Um exemplo aleatório, 6% de juros ao ano. Esse mesmo dinheiro que eu apliquei, o banco vai pegar e vai fazer um empréstimo para fulano que está com muitas dívidas e está precisando de um empréstimo. Só que, para mim, ele vai pagar 6% e do fulano vai cobrar 10%, 20% ou 30%, ou seja, ele vai ter esse lucro na diferença entre o que ele me paga de juros e o que ele cobra de juros. Essa é o que o mercado financeiro chama, essa lógica do agente superavitário para o agente deficitário, ou seja, quem tem dinheiro sobrando, aplica no banco, empresta para o banco. E quem tem dinheiro faltando, quem precisa de dinheiro, faz um empréstimo pagando uma taxa de juros sempre maior para dar no spread bancário, ou seja, na diferença, o lucro que o banco precisa para poder ter as suas operações. Pois bem, então como é que eu empresto dinheiro ao banco? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o banco ele tem que atrair o dinheiro. Então qual é mais fácil de quebrar? Vamos dizer que seja um banco grande, com uma Caixa Econômica Federal, ou um banco menor, às vezes não muito conhecido, como por exemplo, Banco Bom Sucesso, Banco BMG, Banco Pan-Americano. Então, o banco maior, com mais nome no mercado, digamos assim, ele não precisa fazer muito esforço para que as pessoas abram conta, porque as pessoas tendem a confiar mais nesses bancos maiores, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco. Então, esses bancos, eles não precisam pagar tanto para ter o seu dinheiro, porque naturalmente você tende a ir para esses bancos. Em compensação, bancos menores vão pagar um valor mais alto de juros. Tem alguns bancos que são chamados até bancos de segunda linha, bancos de terceira linha, porque são bancos com menor patrimônio. Mas isso não quer dizer que seja fraude nem isso. Não, muito pelo contrário. Todos são igualmente regulamentados e fiscalizados pelo governo e pelo Banco Central. Apenas quer dizer que são bancos menores e que por isso eles precisam chamar a sua atenção. E vão dizer o seguinte: quanto que o Itaú está pagando de juros para você deixar o seu dinheiro lá? Pois então eu pago o dobro, eu pago mais. Então, bancos menores tendem a pagar mais do que bancos maiores. Nesse ponto, vale a pena abrir um parênteses para falar do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. É como se fosse uma espécie de seguro contra a falência de um banco. Ele serve para proteger o pequeno investidor em até R$250 mil por CPF. Ou seja, se você tiver um dinheiro aplicado num banco e esse banco falir, até R$250 mil você está protegido, pois o FGC irá devolver para você, mesmo se o banco que faliu não tiver mais recursos para devolver o dinheiro que foi aplicado pelos seus clientes. É por isso que na hora de aplicar em CDB, você pode se sentir à vontade para procurar bancos de segunda linha, porque até R$250 mil, o risco ele é praticamente zerado. Isso acontece porque, mesmo se o banco pequeno falir, você tem a certeza do FGC que irá ter o seu dinheiro de volta sem nenhum problema. Ou seja, um banco pequeno oferece um retorno melhor do que o banco grande. A única dificuldade é porque o banco pequeno tem risco de quebrar, mas esse risco ele é mitigado e é praticamente zerado com a existência do FGC, porque neste caso você fica com a garantia de que mesmo se o banco pequeno falir, você terá o seu dinheiro de volta. Então, quando eu empresto dinheiro para o banco, eu posso fazer isso, o mais clássico,
a forma mais tradicional é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Então, o CDB nada mais é do que você deixar o seu dinheiro no banco e o banco lhe pagar juros por deixar aquele dinheiro. Quanto tempo eu preciso deixar o dinheiro aplicado? Aí depende. Quanto mais tempo você deixar, mais juros você vai ter. Mas existem CDBs que você pode aplicar hoje e amanhã resgatar, sem problema nenhum. A questão é, quanto mais tempo ficar aplicado, maior vai ser os juros que você vai receber. Dentro do CDB, o que o banco faz? Ele pega o seu dinheiro e repassa e pode, enfim, é o dinheiro que o banco tem para trabalhar, para pagar suas contas, pagar funcionário, para fazer empréstimo para as outras pessoas, é o dinheiro do banco. Entretanto, existe vamos dizer que seja um subtipo de CDB, que é chamado de LCI e LCA. É a mesma forma, você empresta dinheiro para o banco e o banco vai reaplicar. Entretanto, por lei, nos investimentos chamados LCI, que é letra de crédito imobiliário, este dinheiro que você emprestou para o banco, ele só pode usar para fazer empréstimos relacionados a imóveis. E LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, o banco só pode pegar este dinheiro para fazer empréstimos na área do agronegócio. Então veja, é a mesma lógica de emprestar dinheiro e receber juros, só que por lei eles são obrigados a vincular a um tipo de investimento. Então é por isso que acaba que no ramo do mercado financeiro, você tem várias siglas diferentes que parece que assusta, que é CDB, LCI, LCA, mas são siglas que apenas têm uma finalidade por força de lei, mas a lógica de tudo é, você empresta dinheiro e recebe juros por isso. Existe ainda a tradicional poupança, e a poupança nada mais é do que um tipo de empréstimo que você faz para o banco. Então, quando você empresta dinheiro para o banco através da poupança, ele vai lhe retribuir com juros. Por que então se popularizou tanto a poupança? Por regras de mercado, um marketing que foi feito numa época no Brasil, numa época histórica em que era muito difícil as pessoas terem acesso a investimento e a poupança era fácil de entender. Mas poupança nada mais é do que um tipo de CDB, mas que hoje em dia, no cenário econômico atual, é um CDB muito fraquinho. Mais adiante a gente vai falar sobre por que a poupança não é mais um bom investimento. Foi em outra época, hoje já não é mais um bom investimento. Mas o que eu quero que você entenda no início é que poupança é um tipo de CDB, você está emprestando dinheiro. Então existe aquela questão, onde é mais seguro de aplicar? Poupança é um investimento seguro? A poupança ela tem o mesmo risco de um CDB, porque depende para o banco que você está emprestando. Quando você tem uma poupança no Itaú, por exemplo, qual é o risco de você perder esse dinheiro? Se o Itaú falir. Se você tem uma poupança na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, o risco é se esses bancos falirem. Então, como são bancos muito grandes, difícil de se imaginar que possam ir à insolvência, acaba que por isso as pessoas confiam. Mas o risco da poupança é o mesmo risco de um CDB. Então, se você tiver um CDB que pague mais do que a poupança, não tenha dúvida, o CDB ele vai ser melhor e com o mesmo risco. No próximo vídeo nós vamos falar sobre emprestar dinheiro para empresas. Tá gostando até agora? Então curte esse vídeo e não se esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Obrigado por assistir esse vídeo até agora. Fique comigo, eu sou Marcos Almeida. Hoje falando de mercado financeiro, porque conhecimento é sempre o melhor investimento.